Química Enem 2019, revisão. Fala, moçadinha, beleza? Tranquilo? Estamos aqui mais uma vez para induzir vocês a algumas questões aí que poderão ser abordadas aí na prova do Enem. Beleza? Então podemos aqui colocar alguns tópicos importantes que eu acho que vale a pena a gente reforçar e você dar aquela revisada básica. Por exemplo, cálculo estequiométrico, campeão de audiência. Beleza? Trabalhar a estequiometria junto com a termoquímica, as questões energéticas que podem ser abordadas facilmente aí na prova do Enem. Beleza? A parte sobre soluções, que está diretamente ligada à concentração, ok? E que está diretamente ligada ao mol da estequiometria. Então, esses assuntos mais importantes aqui são extremamente fundamentais aí para você resolver. Só que não podemos esquecer da canetinha. Caneta preta no dia, não pode ser qualquer outro tipo de caneta, preta, beleza? E vai destacando aquilo que é importante dentro do contexto químico, beleza? Eu trouxe várias questões para vocês agora, para a gente começar a resolver, né? Não vou dizer qual é o tema para vocês se familiarizarem com o tipo de questão, ok? E abordar todos os contextos mais importantes. Já falei termoquímica, já falei estequiometria, já falei soluções. Questões ambientais envolvendo a termoquímica, chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, beleza? Acho que são vários tópicos assim que são essenciais. As forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, de polo, de polo induzido, íon dipolo. Então são fatores que nós temos que levar bem a sério e levar, né, sempre a canetinha destacando aquilo que é pontual sobre esses assuntos que eu estou comentando com vocês. Bom, vamos deixar de lenga-lenga assim que eu for lembrando de mais alguma coisa, de eletrólise, eletroquímica, pilha, sempre muito bem-vindo. Bora lá? Então olha só, primeira questão diz assim, ó. Na mitologia grega, Nióbia era filho de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico do número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento número atômico 73. Então, isso é uma informação extremamente importante, ó. O número atômico 41 e o número atômico 73 apresentam propriedades físicas e químicas tão parecidas. Opa, do que eu estou falando? De tabela periódica. Beleza? Que chegam a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a eles os elementos Nióbio e Tântalo, Z igual a 41 e Z igual a 73. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta. Exatamente pelas propriedades químicas e físicas, ó, de novo, vocês perceberam? Ó, as propriedades físicas e químicas comuns a eles, beleza? A importância econômica e tecnológica desses elementos, pela similaridade de suas propriedades químicas e físicas, deve-se a. Então a minha pergunta é o seguinte, ó, por que os elementos estão, né, com as propriedades químicas e físicas semelhantes? Porque eles estão na mesma coluna. A tabela periódica está em ordem crescente no número atômico. 1, 2, 1 é o hidrogênio, 2 é o hélio, 3 é o lítio, assim por diante. Beleza? Só que por que os elementos estão na mesma coluna? Por apresentarem propriedades semelhantes, físicas e químicas. Beleza? Então, letra A. Terem os elétrons no subnível F, serem elementos de transição interno, pertencentes ao mesmo grupo da tabela periódica? Pronto, letra C. Vou fazer só de um, tá? Se você pegar do 41 e fizer a configuração eletrônica, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Bom, se você fizer até 3d10, aqui você vai ter 30 elétrons. 3d10, 4p6, depois do 4p6 o 5s2 e depois o 4d. Bom, 36, 38, 38 para 41, faltam quantos? Faltam 3. Ó.
Então, eles vão terminar em D. Então, não pode ser. Quando termina em D, não é o interno, é o externo. E ele fala que tem seus elétrons mais externos no nível 4. Não, camada de valência é o maior númerozão, que é o 5. E o outro vai estar em outra camada maior, porque aqui já está 41, outra 70 e... Deixa eu só voltar aqui. 73, consequentemente, tem que ser um número maior. Então, ele vai ter mais camadas do que 4. Então, elimina. Estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e alcalinos, respectivamente? Não. Para ser alcalino terroso, tem que terminar em S2. E para ser alcalino, tem que terminar em S1. Então, por que os elementos estão na mesma coluna? Por apresentarem propriedades semelhantes. Então, nós temos 18 colunas, gases nobres, metais alcalinos terrosos, os halogênios e assim por diante. Os calcogênios, que é da família 16, os halogênios, família 17. E a família 18, os gases nobres. Tá vendo? Ó? Uma introdução de tabela, certo? Que é a parte essencial do entendimento da tabela. Por que a gente pode substituir determinados elementos? Por que existe essa confusão? Por apresentarem propriedades semelhantes. Bacana? Então, resposta correta, letra C. Questão de tabela periódica. Próximo. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento da parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando para uma chama amarela. Opa, estou mudando de cor. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Quem que está na água de cozimento? O NaCl. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontra carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança da cor da chama ocorre pela... Bom, aqui é a parte sobre átomo. Por quê? Para você enxergar qualquer cor, eu sei que a física tem um conceito, absorve tudo e reflete aquilo que é para enxergar. Beleza? Agora, por que houve a mudança de cor? Devido aos saltos quânticos. Lembram? O que é um salto quântico? É o elétron absorver a energia da chama, saltar de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia, e ao retornar, o que acontece? Ele libera essa energia absorvida, só que na forma de onda eletromagnética, fóton, luz visível. Ponto. Agora, o que nos interessa, ó, é pela reação do gás de cozinha com o sal. Bom, o sal está dentro da panela, certo? Ele caiu, não houve uma reação. Houve o quê? Um salto de elétrons. Então, não pode ser a letra A. Emissão de fóton pelo sódio excitado por causa da chama. Quando você enxerga a cor, é por causa de fótons? É. Então, letra B. Produção de derivado amarelo pela reação do carboidrato. Bom, no contexto, ele está falando do que quem que derrubou a água com o sal. Então, quem que promove essa coloração? O sódio. Então, não é o carboidrato. Reação do gás de cozinha. Não, o gás de cozinha não tem reação. Teve uma queima ali. Beleza? Então, não é tem reação com o gás de cozinha. Excitação das moléculas de proteína com a formação de luz amarela. Não, é do átomo de sódio, sal, que caiu, né? A água de sal que caiu sob a chama que daí houve excitação, como está muito bem especificado na letra B. Beleza? Então, mais uma questão, né? Quantas questões sobre tabela e modelos até hoje na prova do Enem? 2. Essa é uma delas, tabela periódica, aquela outra lá. Beleza? Então, é bem difícil, de todas as provas do Enem, desde 1998. Ou seja, muitos anos de questões do Enem aí. Beleza? E apenas 2 questões, então a possibilidade disso cair é pequena, mas como eles estão cobrando ultimamente, vale a pena a gente fazer esse comentáriozinho aí. Próxima questão. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissões de pósitron. A desintegração do carbono 11 gera pósitron com um tempo de meia-vida de 20,4 minutos,
de acordo com a equação nuclear. Então, nós temos o carbono 6 se transformando em boro e liberando o pósitron. O aluno já fica meio desesperado. Professor, e agora? Como é que faz isso? Calma. Em algum momento ele deu algum comando? Não. Então relaxa. A partir da injeção da glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama, então ó, ele está me dando a massa desse carbono 11, o que ele pede? A massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de. Então, primeira coisa, questão de tempo de meia-vida. Poderia ter colocado outra questão, outra e outra, independente do tipo de questão. A maneira de você resolver cinética radioativa é sempre o decaimento pela metade, pela metade, pela metade. Então sai de 100%, vai para 50%, vai para 25% e assim sucessivamente. Ponto. Beleza? Só que ele quer saber a massa em miligramas e ele está te dando 1 grama. Então já é mais fácil agora você transformar o 1 grama em miligrama. 1 grama tem quantos miligramas? 1000. Então 1000, ele falou que são 5 meias-vidas. Então você tem que fazer 5 vezes a metade, a metade, a metade, a metade, até chegar na 5ª vez. Aí você vê qual é a massa em miligrama que você tem. Qual é a porcentagem que você tem. Beleza? Lembrando que tempo de meia-vida é o tempo que uma amostra leva para decompor pela metade, decair pela metade. Tudo bem? Então olha só. Vamos partir aqui, ó. Eu tenho 1000, deixa eu ver se tem. Não, 1000 miligramas, ó. 1000 miligramas, ele vai levar uma meia-vida para ficar com quanto? 500 miligramas. Vai levar mais uma meia-vida? 250 miligramas. Bacana? Estão percebendo, ó? Quantas meias-vidas já foram, ó? 2. E eu tenho que chegar em quantas? Em 5. Então, mais uma, ó. Terceira. Quanto que é metade de 250? 125 miligramas. Metade de 125. Putz, não sei fazer mais, professor. Ou perco muito tempo. Então faz 120. Porque olha as alternativas aqui, ó. Elas são muito distantes uma das outras, ó. Beleza? Então, quanto que é metade aqui, ó? Eu vou colocar assim, ó. Aproximadamente 60 miligramas, ó. Não tem nenhum 60, professor. Por quê? Tem que fazer a 5ª, ó. E a metade de 60 é quanto? 30 miligramas, aproximadamente. Qual é a única resposta que tem o valor aproximado? Não pode ser letra A, não pode ser letra B, não pode ser letra C e não pode ser a letra D. Desculpa, a letra E. Então, qual que é a única que está próximo ao 30 que eu acabei de colocar? O 31,25 que daria dar. 31,25, ele fala mais próxima de 31,3. Ponto. Beleza? Outra coisa importante de vocês entenderem de radioatividade. Dá uma pesquisada aí bem rápida. As 3 emissões, alfa, beta e gama, vou colocar para vocês. A alfa é 2, 4. A beta é -1 e 0. E a gama é 0, 0. Tranquilo? A soma de um lado tem que ser igual à soma do outro lado. Tranquilo? Se vocês olharem aqui a equação química, ó, eu tenho 11 desse lado. Quanto que dá 11 mais 0? 11 desse lado. Desse lado eu tenho 6. Quanto que dá 5 mais 1? Vai dar 6 também. A soma de em cima de um lado tem que ser igual do outro. Embaixo a soma tem que ser igual de um lado e do outro. Sempre, professor? Sempre. Outra coisa bem importante, bem cobrada na prova do Enem, é a geração de energia através de uma reação nuclear. O que nós temos lá? Nós temos a fissão nuclear. O que é uma fissão? É uma quebra de uma estrutura grande, um núcleo grande, que geralmente é urânio, liberando outros núcleos menores com uma grande quantidade de geração de energia. Para que serve essa energia? Para aquecer a água, que não é contaminada,
Você só aquece ela com a energia que vem da fissão nuclear, move uma turbina, o vapor move uma turbina, a água volta a ser líquida novamente por uma condensação e entra novamente a ser aquecida para se transformar em vapor. Então ela vai fazendo esse ciclo e a turbina vai se movimentando, gerando a eletricidade. Tranquilo? Só que nós temos uma poluição térmica lá no final, porque a água a vapor volta a ser água líquida. Entra água fria de um rio, de um lago e volta água quente. O que essa água quente faz? Aquece o rio, entre aspas, não vai ferver o rio, vai aquecer. E esse aquecimento da água faz com que o oxigênio vá embora. Aí os peixinhos morrem. Então por isso que é uma poluição térmica lá no final da usina nuclear. Já foi até motivo de questão do Enem. Bacana? Então, o princípio de como funciona a usina nuclear é extremamente importante, né? Emite gás carbônico? Não emite, porque é só a fissão do urânio, não tem, né, liberação de gases de efeito estufa, mas ela é poluente por causa do resíduo, o lixo nuclear. Guarde bem isso. Bacana? Próxima questão aqui, ó, também de química e que diz o seguinte, ó. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desses isótopos presentes no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto e por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz à metade a cada 5.730 anos. O que é isso aqui? É o nosso T-meio. A cada 5.730 anos, ele reduz pela metade. 100, 50, 25 e assim por diante. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado num sítio arqueológico e a medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade do fóssil em anos é. Então, primeira coisa aqui, ó, 1 hora, certo? 30 gramas. O que ele me deu aqui, ó? Ele me deu 15 emissões beta por minuto e por grama. O que você vai ter que fazer? Transformar tudo isso em o quê? Em hora, porque ele está falando em hora, certo? Então já vamos fazer aqui, ó. 15 emissões, certo? A cada 1 minuto. Como são 60 minutos, então vai ter que ser 60 vezes o quê? 60, deixa eu só arrumar aqui a expressão. 60 vezes quanto? Vezes 15. Quanto que vai dar isso? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Você não estava escrevendo a minha canetinha. Quantas emissões você vai ter? X. Se você multiplicar 15 vezes 60, isso vai dar quanto? 900 emissões. Tudo bem? Agora, ó, por hora. Só que está em o quê? 1 grama. E ele falou o quê? 30 gramas. 30 gramas, você vai ter que multiplicar para ser quantas emissões que você vai ter por 30 gramas e por hora. Então, você vai ter que multiplicar por quanto? Por 30. Então, esse Y vai dar quanto? 27.000 emissões por hora e por 30, deixa eu até colocar assim, né? Por hora e 30 gramas. Tudo bem? Essa seria a emissão, joia? O valor que você tem quando ele tem em vida. Só que ele fala que o fragmento foi encontrado com essa quantidade. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o decaimento. Então, 27.000 é o que ele teria que ter, beleza? Então, ele vai levar uma meia-vida para ficar o quê? A metade. Quanto que é a metade? 13.500 emissões. Vai levar mais uma meia-vida para ficar com quanto? Justamente 6.750 emissões. Só que essa meia-vida é de 5.730 anos e essa emissão é de 5.730 anos. Então, quantos anos
esta amostra possui? Os 5.700, 5.730, certo? Vezes o número de meia-vidas que eu tenho, que é 2. Certo? Então, 5.730 vezes 2, você vai encontrar um tempo total de 11.460 anos. Aonde que eu tenho isso? Letra C. Perceberam? Então, é só você ler a questão com muito cuidado. Por quê? Vai fazendo as regras de 3. Pessoal, regra de 3 na prova de Química é essencial. Vocês perceberam que eu fui direto para aquela unidade que estava 15 emissões por minuto e por grama? Porque ele já me deu outro tempo e outra massa. Vai montando as suas regras de 3, como eu fiz com vocês. Muito saudável esse tipo de questão na prova do Enem. Bacana? Beleza? Próxima questão. Estequiometria e soluções. Diz assim: o peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de oxidantes, o permanganato de potássio, este óxido decompõe-se conforme a equação a seguir. Então, ele está me dando a equação. Alguma informação importante aqui? Alguma coisa que ele está me pedindo? Alguma coisa que ele está me dando? Não. De acordo com a estequiometria da reação descrita, a quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir completamente com 20 ml, está me dando dado agora, de uma solução, a mesma coisa, 0,1 mol por litro. Mas você não está usando litro, você está usando 20 ml. Então, o que você já vai fazer? Você já vai fazer uma regra de 3, 0,1 mol, eu tenho em quanto? Em 1 litro. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 20 vezes 10 na menos 3 litros. Quantos mols você realmente está tendo de solução de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2, a nossa querida água oxigenada? 20 vezes 0,1, 2 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol. Beleza? Mas eu não quero a quantidade de mol. O que eu quero? A quantidade em mol, certo? Eu não quero a quantidade de mol de peróxido de hidrogênio. Eu quero de quem? A quantidade em mol de permanganato de potássio. Então, você vai ter que voltar e achar aonde que está o peróxido. Está aqui, a minha água oxigenada. E aonde que está o permanganato de potássio? Bom, esse cara aqui é o permanganato, o único que tem permanganato que reage, certo? Porque esse cara aqui, todo mundo conhece, é o ácido sulfúrico. Então, só pode ser uma proporção estequiométrica de quanto? De 5 para 2. Agora você tem que ficar de olho nesses números aqui, Isso se chama estequiometria. Então, vou colocar aqui, 5H2O2 para 2KMnO4. Certo? 5 e 2. Bacana? O que significa esses números da frente? Esses números da frente significam o número de mols. Então, quer dizer que você tem 5 mols de peróxido para 2 mols de quem? De permanganato de potássio. Mas quanto que você colocou para reagir com o permanganato de potássio ou peróxido de hidrogênio? Você colocou 2 vezes 10 na menos 3 mol. E o que ele está pedindo? A quantidade de peróxido que você vai ter. Então, vai ter que ser 2 vezes 10 na menos 3 vezes 2 dividido por quanto? Dividido por 5. Certo? Então, quanto que vai dar 2 vezes 2? Dá 4. 4 dividido por 5 vai dar 0,8. E continua a potência de 10. 0,8 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol de KMnO4, que eu quero. Consequentemente, 0,8 não tem. Então, só pode ser a letra D ou a letra C. Só que quando você caminha uma casa, você está aumentando à direita o número. E se você aumenta o número,
você tem que diminuir a potência de 10. Então, só pode ser 8 vezes 10 na menos o quê? 4 mol. Aonde que eu tenho isso? Na letra D. Então, elimina. Bacana? Então, essas são as nossas relações assim mais importantes que a gente possa determinar os fatores estequiométricos aqui, as relações, né, de radioatividade, por exemplo, que poderia cair. Bacana? Mais uma questãozinha bem rápida aí, ó. Diz assim: no Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando que o processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária. O que era a meta diária? Menos 1 quilograma de CO2. Com esse pequeno gesto, é D. Então, aqui nós temos que fazer a reação de combustão. C4H10 queima, reage com oxigênio e dessa queima produz completamente CO2 e água. 4 carbonos, 4 carbonos. Eu pararia por aqui, porque eu quero saber alguma coisa dessa e alguma coisa dessa. Que números que eu tenho na frente? Mol. Só que eu estou falando em massa. Então, como é que você calcula a massa? Está aqui, ó. 58 gramas, que é 1 mol, está para 4 vezes a massa do CO2, que é quanto? 44 gramas. Mas eu não estou colocando 58 gramas e nem 4 vezes 44 gramas. Eu estou colocando 1 quilograma. 1 quilograma de CO2. Qual vai ser a massa de butano que você deixa de queimar com esse pequeno gesto? Se você fizer a sua multiplicação, esse valor vai dar quanto? 0,33 quilogramas. Certo? Que a tua massa, se você montar a sua regra de 3, vai ter que ser quanto? Vai ter que ser 58 dividido por 4 vezes quanto? Vezes 44. E isso vai dar quanto? 0,33 quilogramas. Então, resposta, letra B. Bacana? Questão estequiometria bem rápida, só para a gente encerrar esse nosso primeiro momento de aula de revisão com vocês aí. Tranquilo? Estou colocando para vocês os pontos mais específicos que os alunos têm mais dificuldade. O resto, questões ambientais. Tem que fazer uma leitura, efeito estufa, chuva ácida e todas aquelas outras interferências na atmosfera que nós temos. Bacana? Fico por aqui, na sequência, mais algumas informações para vocês. Um grande abraço!